O mais engraçado, André, eu vejo muitas pessoas, só que eu não vejo rostos. Se eu olho pro rosto, o rosto é como se fosse um boneco sem expressão. Não tem rosto, na verdade. Todas as vezes, por exemplo, até uma vez eu escrevi isso no podcast de um que aconteceu. Eu já estava com 40 anos, 39 anos. Eu estava deitado assistindo assim, eu colocava os filmes no computador, né, que eu baixava na internet, aí puxava a cama assim para perto do computador, que era mais fácil que puxar a estante inteira, aí eu puxava a cama e ficava assistindo o filme. E às vezes, eventualmente, às vezes eu cochilava. Nesse dia eu estava meio cansado, eu fechei os olhos, só fechei os olhos assim e falei assim, eu vou dar uma relaxada. Quando eu abri os olhos, eu achei que fosse o meu pai que estava sentado no pé da minha cama. E era porque assim, o homem de uma camisa social de manga curta, clara, calça azul social, de costas, e o cabelo era igualzinho ao meu pai. Quando eu olhei que fui falar, eu percebi que não era meu pai. O mais engraçado foi que eu peguei a almofada, coloquei a almofada no travesseiro, eu peguei o travesseiro, coloquei o travesseiro na cara e comecei a chamar minha mãe. A mãe, a mãe, a mãe. Aí, mas o que foi? Falei, aí eu tirei a almofada assim, o travesseiro, olhei, falei, tinha alguém sentado no pé da cama. Aí minha mãe, você tá dormindo? Eu falei, não, mãe, eu não tava dormindo, eu sentei pra ver. Aí a minha mãe falou assim, bobagem. Aí eu fiquei tão preocupado, falei, não deixa o meu pai sair amanhã, porque eu tô com uma sensação muito estranha. Na verdade, não aconteceu nada com meu pai. O meu tio tinha falecido há 2 semanas atrás. E o meu tio era muito parecido com meu pai, de costas, assim. E aí ele não era irmão do meu pai, ele era irmão da minha mãe, mas assim, o físico, a postura, as roupas, eles eram muito parecidos. De costas, eu tinha certeza que era meu pai. Então foi assim, foi uma coisa pesadaça, assim. Eu achei engraçado Você que. achava que era. Você acha até hoje que é seu tio? Eu acho. Porque eu conversei com a minha prima. E a minha prima falou que nesse período ela viu o meu tio, que era o pai dela, no jardim. Apesar de inusitados, esses encontros podem ser também assustadores. Não é incomum ver detalhes sobre experiências do insólito recaírem para o terror absoluto. O medo do desconhecido não é novo, nem sequer estamos próximos de nos livrarmos dele. Ver o que existe do outro lado, muitas vezes, pode significar ter um passaporte sem volta para os filmes de terror. Existem ciclos. Tem épocas, cara, até eu me sinto melhor comigo, assim. Por exemplo, tem uma época que não tem nada, cara, eu sou mais alegre, sou mais comunicativo. Tem épocas que não. Tem épocas que eu começo a ser perturbado, eu começo a me fechar. Talvez seja uma defesa minha, isso. Começa a me fechar, eu começo a ficar agressivo, mal-humorado. Aí depende do que eu tô vendo no momento. Por exemplo, né, voltando a falar dos 18. Eu tive, quando eu tinha 19 para 20 anos, eu trabalhava numa empresa e eu sempre fui comunicativo, brincalhão, tal, falava muito. Eu comecei a ter pesadelos. E esses pesadelos, eu não conseguia dormir. Porque assim, toda vez que eu começava a dormir, parece com aquela negócio do sono lá, como que é o nome? A paralisia de sono. Parecia a paralisia do sono. Todas as noites eu tinha uns pesadelos assim. Eu me via alguém pulando em mim e passando a mão na minha cabeça e falando rouco. Até um dia que eu vi que não era mesmo. Não era fenômenos assim que a gente pode estudar. Eu gosto de rock. Sempre gostei de rock. E existia uma banda chamada Focus. E essa Focus tem uma música chamada Ocus Pocus. Essa música é enorme, tem uns 9 minutos. Quando eu estava escutando essa música, e na época eu já era Rosa Cruz, então eu fazia os meus desdobramentos, essas coisas, eu sempre me vi flutuando sobre o meu corpo, sempre fazia, porque justamente por causa do estudo, eu conseguia levitar, né, levitar assim, né, o espírito, vivia o corpo, ia para alguns lugares, sempre fiz isso. E nesse dia eu estava escutando essa música, eram quase 3 horas da manhã. Aí, isso foi o start de todos os problemas que começaram de pesadelo a partir desse, né? Eu tava escutando a música, aí eu dentro de uma viagem, só que essa viagem não foi
programada, não quis, eu simplesmente saí. Quando você estava escutando música... Saí. Eu saí, me vi deitado em pé do lado da minha cama. Aí que eu fiz? Eu vim e corri pro corpo. Quando eu corri pro corpo, escutando essa música, eu abri os olhos, falei, caramba, né? Que experiência estranha, porque eu nunca tinha feito desse jeito, sabe assim, sair desse jeito. Peguei o relógio, olhei no relógio e tocando a música. Quando eu olhei no relógio, assim, eu segurei o relógio na mão, olhei no relógio, eram 13h15 da manhã. Exatamente 13h15. Quando eu coloquei o relógio assim, eu senti já. Porque quando eu já estava acostumado a sentir entidades, quando eu olhei para a porta do quarto, a entidade era uma massa gigante. Quando eu olhei, eu não tive tempo. Ela correu e me abraçou. E aí me abraçou e começava a passar a mão aqui na minha nuca. Era quente a mão assim. Ele ia passando assim até o meio das costas, assim, um pouquinho perto do cóccix assim, e voltava e passava. E ele falava quente e grosso na minha orelha. Cara, não dava para ser paralisia do sono, porque era totalmente diferente. Porque eu conseguia me movimentar. Só que eu não sabia o que fazer. Eu fiquei desesperado. O que eu fiz? Comecei... Cara, eu nunca fui religioso, mas naquele momento você reza pra tudo que você conhece. Comecei a rezar. Pedia pra entidade ir embora, ela não ia. E eu sabia que às 4 horas da manhã a minha mãe levantava. Porque meu pai saía de casa às 4h30. Então ela ia fazer o café pro meu pai. E eu comecei a rezar, esperando que a minha mãe levantasse. Eu não queria gritar, ao mesmo tempo, senão eu ia parecer mais maluco do que eu realmente sou. E eu fiquei com medo de assustar minha mãe, então eu falei, vou esperar ela. E eu rezava. Cara, eu rezei por quase 1 hora. A entidade não saía do quarto. Até a hora que a minha mãe... Cara, minha mãe é uma pessoa iluminada. Não existe uma pessoa que não gosta da minha mãe. Não existe um animal que não goste da minha mãe. É uma pessoa que quando você chega perto dela, você se sente bem. Ela é muito boazinha. Mesmo ela sendo assim, católica, desse jeito, ela tem uma luz absurda. E aí quando deu 4 horas da manhã, que eu escutei que minha mãe levantou, aí eu gritei, chamei minha mãe. Quando a minha mãe chegou, a entidade se desfez. Do mesmo jeito que chegou, ela foi embora. Então, você assim, já tava, todo esse momento você estava dentro do seu corpo já? Não, estava normal. Quando eu peguei o relógio, eu já estava no corpo. Sim. Então quando eu vi o relógio, que eu coloquei o relógio, que eu olhei para a porta do quarto, eu só vi aquela coisa. Por isso que eu falo que eu brinco, eu falo que é o Lost Zilla, né? Lost Zilla, porque ela vem, cara, vem com muita força. Essas é o que a gente chama de homem da sombra. Homem sombra, né? Shadow People. Isso, Shadow People. Igualzinho. Quando vocês fizeram um sobre Shadow People, e eu fui pesquisar depois que eu tive essas coisas que aconteceram na época, eu fui procurar e me informar, e realmente era como se fossem Shadow People. Só que a intenção eu não sei qual que era. E era muito estranho, sabe? De ser atacado por isso. E aí, lógico, houveram outras vezes. E aí, depois que eu chamei minha mãe falou assim, não foi nada, foi sonho. Eu falei, que sonho, mãe? Eu tô acordado, faz quase 1 hora que eu tô acordado. Eu só não gritei porque eu não queria te acordar. E eu falei, eu tava detonado, cara, detonado. Depois desse dia pra frente, eu não conseguia dormir uma noite. Começava a dormir, tinha pesadelo. Abri os olhos, 3h15 da manhã. Por 45 dias. Olhava no relógio. Todos os dias? Todos os dias. De segunda a segunda. 3h15 da manhã. Eu não dormia mais. O que essa entidade falava pra você? Não sei. Eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender na época. Depois de olha, passou muito... Essa entidade mesmo eu acho que eu nunca mais vi. Mas demorei muito tempo para conseguir entender o que as pessoas falavam. Às vezes falavam em línguas que eu não entendia. Aí... mas assim, foi... Cara, eu acho que essa foi... dessa vez, dessa entidade, eu acho que de todas as entidades que eu já vi até hoje, essa foi a mais marcante. Foi a pior. Que... Olha... Cara... Eu vou te falar, eu chorava feito criança, pedindo pro negócio ir embora. Quando a minha mãe foi lá, eu tava berrando. E aí começou, né? Aí comecei também, de novo.
Fiquei 45 dias sem dormir. Eu chegava no trabalho dormindo. Eu começava a trabalhar com um computador na época e eu fazia banco de dados, eu ficava dormindo em cima do computador. Aí chegava em casa morrendo. Quando eu deitava, 3h15, pesadelo, eu acordava. Pô, acordava e não dormia mais. Então eu fiquei muito perturbado, muito. Cara, cabeça, eu comecei quase a enlouquecer. Aí, do nada, na verdade não é do nada, a minha irmã sempre foi meu anjo da guarda, a minha irmã sempre sentia essas coisas. Ela percebia que eu estava mal, ela sempre dava o jeito dela e dava uma ajuda. Tanto que eu sou muito, muito ligado à minha irmã. Né? Não só a gente, não só pelo fato de serem irmãos, mas assim, a ligação minha e dela é uma coisa, cara, totalmente diferente. É como se ela fosse minha mãe também. É diferença de 3 anos só, de idade de um pro outro, mas ela me trata como se fosse minha mãe. Cara, é uma coisa que vem de outras eras, eu acredito, porque é uma coisa muito, muito profunda que a gente tem um pelo outro, assim, é muito diferente. E nessa época eu tenho certeza que ela fez alguma coisa para dar uma amenizada, porque do mesmo jeito que começou esses ataques pararam. Eu não procurei ajuda, não procurei nada. Eu tentava, através dos meus amigos da Rosa Cruz, fazer um levantamento de alguma coisa que podia ajudar, nada ajudava, nunca foi. De repente esse negócio parou. E aí eram ciclos, como eu falei. Por exemplo, eu acordava muitas vezes à noite com as palmas das mãos voltadas assim. Eu sentado na cama, com os pés esticados e as mãos para frente. Pra frente. Até hoje eu não sei dizer por quê, mas nessa época, assim, muitas noites. Eu acordava assim, não estava tendo sonhos, nem pesadelos, nem nada. Eu simplesmente despertava com os braços esticados para frente, assim. Era muito estranho. Por isso que eu falo que eu acho que devo ser meio maluco. Você tem alguma outra história sobre isso? Tenho. Tem uma ótima história sobre isso. Aliás, é terrível, eu odeio essa história. Mas enfim, um amigo meu foi se mudar para uma casa quando a gente estava na faculdade no interior. E na hora que eu entrei na casa, eu já senti pânico. Eu odiava aquela casa. Eu odiava com todas as minhas forças aquela casa. E eu não ficava sozinha, nunca, principalmente na cozinha. Eu não ia no banheiro sozinha. Tinha dias da gente ir numa festa e ser perto da casa dele. E aí eu falava assim, eu quero ir no banheiro. Ele ia comigo até a porta do banheiro. Eu não deixava ele ficar do lado de fora da casa. Eu falava, você vai comigo até a porta do banheiro, sabe? Porque eu tinha medo de ficar ali. Eu tinha medo. E aí, todo mundo me zoava da casa, né? Obviamente, porque ninguém sabia de nada do que eu tava falando. Todo mundo ficava me zoando. Me chamando de cuzona, de, sabe, bundona, sabe? Tipo, nossa, que idiota, ficar com medo de andar sozinha. E aí, teve um dia que um cara ficou enchendo muito meu saco, um dos caras que moravam lá. E aí eu falei que era porque ela não tinha uma perna. E, tipo, eu não faço ideia do porquê eu falei isso, eu juro. Assim, eu juro, tipo. Você simplesmente apagou ou simplesmente falou e você não se ligou? Eu falei sem perceber que eu tava falando, sabe? Tipo, ele ficou enchendo tanto meu saco, sabe? Ele assim, mas por que você não gosta daqui? Por que você não gosta daqui? Por que você não gosta daqui? E aí foi porque ela não tem uma perna. E aí na hora que eu terminei de falar, eu falei, que merda que eu acabei de falar, né? Obviamente que todo mundo deu risada, mas eles ficaram meio escabriados, sabe? Meio cabreiro, assim, eles ficaram meio tipo, por que ela falou uma coisa tão específica, sabe? E eu não gostava de ficar na cozinha, especificamente na cozinha e no banheiro eram os piores lugares pra mim, assim. Eu podia ficar no quintal, eu podia ficar na sala sozinha, mas eu não curtia muito. Eu podia ficar nos quartos sozinhas, mas na cozinha eu não ficava nem a pau. E aí, eles tiveram que se mudar. Isso já depois, né? Porque, enfim, um amigo meu começou a namorar, então parei de andar na casa deles e tudo mais. E eles tinham que limpar a casa inteira, renovar a casa, pintar a casa, reformar, fazer tudo certo do contrato. E eles descobriram que em cima da cozinha era a porta do sótão. E eles subiram. E lá, no sótão, eles acharam a certidão de óbito de uma menina, que devia ter tipo uns 12 anos, eu acho. E ela tinha uma perna mecânica. E na hora que eles viram isso, obviamente que todos eles morreram de medo. Sim. E obviamente que eles vieram falar comigo e obviamente que eu fiquei apavorada. Porque eu não sei por que eu falei isso, sabe? Tipo, eu juro, assim. Quando eu tava sentada no sofá e eu falei pra eles, tipo, porque ela não tem uma perna, eu não faço a menor ideia do porquê eu falei aquilo, sabe?
E deles terem visto que ela tinha uma perna mecânica no sótão, sabe? Tipo, era impossível eu ter sabido disso. Era impossível eu ter subido ali no sótão sozinha, sem eles. Porque eu não ficava naquela cozinha sozinha, sabe? Tipo, então, enfim. Enfim, essa eu acho que é de longe uma das mais assustadoras, porque foi muito tempo depois, assim. Tipo, eu já tinha esquecido totalmente da casa, tipo, eu já não tava mais me importando quando eles vieram falar comigo, sabe? Quando eles chegaram e falaram assim, sabe o que a gente descobriu ontem? Uma certidão de óbito com uma perna mecânica. A perna mecânica tava lá? Tava. Tipo, tinha uma caixa com algumas coisas velhas, tal, umas fotos e tal, e uma perna mecânica, tipo, de criança, não era uma perna mecânica de adulto, sabe? Então, tipo, na hora que eles falaram isso, aí esse amigo meu que depois eu fui falar pra ele não sair sozinho e tudo mais, ele virou e falou assim, pelo amor de Deus, o dia que você sentir qualquer coisa, fala comigo, sabe? Foi aí que ele deu um voto de confiança, sei lá. Sim. E eu só estava muito apavorada, porque eu sempre tento racionalizar, eu sempre tento fingir que isso não acontece. Então, quando alguém me fala que aconteceu, eu tento pensar que não era possível, sabe? Você disse que já escutou alguma coisa. Mas do jeito que você falou, pareceu que são eventos mais raros. Foi só uma vez. Como é que foi? Horrível. Foi a pior de todas. Assim. De longe, de todas essas sensações. De todas foi a que eu senti mais pânico. Principalmente porque eu senti tanto pânico que tipo, todos os vizinhos foram do lado de fora pra ver o que tinha acontecido. Foi só isso que aconteceu. Tipo, de tão pânico que foi. Fui sair de casa, minha mãe tinha pedido pra eu comprar alguma coisa no mercado, que era tipo do lado de casa. E eu fui. E aí eu fui passar pela porta do corredor, que ficava sempre fechada, mas nunca trancada, porque a maçaneta não funcionava. Importante deixar isso bem claro. Não tinha maçaneta na ponta da porta. Então a porta estava sempre aberta, só ficava encostada. E eu fui passar ali. Era tipo, sabe, 2 da tarde. Não era meia-noite, não era nenhum momento propício para as almas, sabe? Tipo, era um dia normal. E aí eu fui pegar a maçaneta e aí eu fui tentar abrir a porta. E a porta não abria. Estava emperrada. E aí eu tentei de novo. Com a chave emperrada. E aí eu tentei de novo. E aí na terceira vez que eu tava tentando, eu ouvi pelo meu lado esquerdo, no meu ouvido esquerdo, uma voz de homem me chamando. E não tem nenhum homem na minha casa. Só tinha mulher. E do lado esquerdo era o muro da casa do vizinho. Então, tipo, era impossível ter sido alguém, tipo, da janela da cozinha me chamando. Tipo, tinha que ser do muro. Tipo, eu tava ouvindo do meu lado. E ele só falou meu nome. Tipo, só foi isso. Tipo, ele só falou. Débora. Só isso. E eu entrei em pânico tão grande, eu comecei a gritar tanto. E eu comecei a bater na porta. E a porta não abria de jeito nenhum. E eu gritando, desesperada. E aí, na hora que a minha mãe abriu a porta da cozinha pra ver o que tava acontecendo, a porta abriu. Tipo, eu fui com tudo pra frente, assim, tipo, na hora. E aí, obviamente, que eu tava com a cara de choro. Os vizinhos estavam vindo. E aí minha mãe falou, o que foi? Eu falei assim, um homem tava me chamando. Eu ouvi a voz de um homem me chamando aqui, na minha orelha. Tava na minha orelha, tipo, não tava de longe, sabe? Tipo, só, tava aqui, no ouvido. Sussurro. Foi quase um sussurro. Foi um sussurro meio alto, tipo, foi tipo, Débora. Só tipo, Débora. Bem perto do ouvido, sabe? E aí, tipo, o vizinho veio. E aí, tipo, o vizinho era um senhor de 70 anos. Tipo, é impossível ter sido aquela voz. Não era uma voz de 70 anos, era uma voz de um cara adulto. E não tinha mais ninguém na casa dele. Então, tipo, era impossível ter sido alguém do muro me chamando. Principalmente porque eles não conheciam muito quem eu era. Eles não iam saber que eu estava passando ali naquela hora. E aquilo de longe foi o que eu mais me assustei. Exatamente por não ser nenhum momento de noite. Um texto, né? Tipo, todas essas coisas que aconteceram comigo, em nenhum momento eu tava pensando naquilo, sei lá, tipo, quando eu assisti o Sexto Sentido, nada aconteceu durante meses. Tipo, eu só tinha medo das coisas, eu ficava apavorada com o filme, eu não conseguia tomar banho em paz durante os 3 meses, mas nada aconteceu naquela época, sabe? É sempre quando eu tô tranquila, assim, do nada aparece alguma coisa, ou eu vejo alguma coisa, sabe? Ou eu vejo um vulto, ou eu sinto alguma coisa, tipo, nunca tem um aviso, sabe? Prévio. O portão, ele costumava emperrar? Não. Ele emperrou outras vezes mais pra frente? Não. Nunca mais? Não tinha maçaneta. Era aqueles portões de cadeado? Não, era uma porta normal. Era a porta que separava a cozinha do corredor, que tinha a cozinha, pro quintal da frente de garagem. Era aquela porta ali, só que, tipo, não tinha chave, entendeu? Só tinha o... Eu não sei o nome daquilo. Aquela coisa que você vira pra abrir a porta. Maçaneta? Mas não tinha a parte de baixo de fechar, só não tinha fechadura. Só tinha aquela ali. Tipo, era impossível aquela porta estar emperrada.
Era impossível. Nunca mais aquela porta ferrou. Nunca. Só foi aquele dia. E, tipo, e assim, foi absurdo, tipo, ter gente do lado de fora da casa, sabe? Tipo, na calçada, a galera, tipo, nossa, o que aconteceu com o grito? Tava tão alto, sabe? Tipo, e eu apavorada, e aí, obviamente, que depois disso, toda vez que eu chegava em casa, depois das 8 da noite, minha mãe tinha que ficar com a porta aberta pra eu poder passar, porque eu não queria entrar ali sozinha, sabe? E assim, eu não faço ideia do porquê que isso aconteceu. Se foi um pedido de ajuda, se foi pra assustar. Então, essa é uma coisa que eu não consigo entender, sabe? Tipo, sei lá, se era ajuda, se não era ajuda, se era só pra zoar, sabe? A porcaria que ia ser essa, tipo, pra querer zoar alguém. Eu não sei, eu também não sei se, tipo, deve ter sido só o vizinho mesmo que tenha falado. Talvez fosse. Mas a parte da porta não ter funcionado é a parte que eu acho esquisita, sabe? Eu vi coisas que realmente não estão lá. A Tatiana teve uma experiência dentro de casa que foi assim, nós temos uma gata. E a gata às vezes, gato fica no alto de tudo, né? Um dia a Tatiana foi pra cozinha e a gata estava sentada do meu lado, assim, no sofá. Aí a Tatiana foi pra cozinha e viu um gato em cima do fogão. E ela odeia que o gato suba no fogão. Aí ela falou, Fifi, que é a nossa gata, Fifi, desce aí já! Como se fosse que ela achou que fosse um gato, correu para debaixo da mesa. Só que ela, quando ele correu, ela percebeu que não era um gato. Era maior que um gato. E não tinha um formato bem de um gato. E ela veio desesperada. Falou, tinha uma coisa na cozinha. Aí que eu fiz? Falei, bom, se for, pode ser um rato, pode ser qualquer coisa. E meu apartamento, cara, é um ovo. Qualquer coisa, aí você acha fácil. Aí eu fechei a porta, fechei as portas da cozinha assim, procurei na cozinha e realmente não tinha nada. E aí ela chorou muito. O gato um dia, quando tá comigo, disse que os gatos vêm. O gato olhava pra Tatiana e ele abria a boca assim de um jeito ameaçador pra ela. Como se ele estivesse vendo alguma coisa nela e o gato tentava atacá-la. Eu segurei o gato pra não atacar e ela começou a ficar assustada até o momento que eu relaxei o gato. E o gato não fez mais nada. Você olhava pra ela como se nada tivesse acontecido. Então assim, as pessoas às vezes estão em volta de mim em alguns momentos, não são todos os momentos. Por exemplo, o Daniel não viu a entidade, mas acontece como diz a entidade, o fato é assim, isso é um negócio chamado, vamos dizer, luz, que diz que eu tenho uma grande iluminação. Então, eu atraio muita coisa, muitas entidades, sei lá, qualquer coisa que a gente pode chamar. Eu falo entidade porque é espírito, essas coisas, né? E eu disse que eu sou como se fosse um para-raio, tudo vem pra mim. Então o que acontece? As pessoas que estão em volta, às vezes elas conseguem ter percepção também, sentem. Tanto que uma vez aconteceu, a gente tinha a empresa no outro prédio, foi uma noite de terror, assim. O Dalton, que trabalha aqui, ele foi embora. Você não ia chamar ele pra comprovar. Eu estava conversando outro dia com ele, que ele é grandão, assim. E a gente estava fazendo criação. Eu não lembro o horário, era umas 3 e pouco da manhã. O telefone de dentro da agência era assim, o telefone nosso tinha 4 linhas. Era um telefone antigão e cada linha tinha um número, uma letra A, B, C, D. E aí, o que aconteceu? A letra C ligou e começou a discar. Porque a gente foi ficar, né? Começou a ligar de dentro de uma sala. E eu falei, ué, que estranho, tem alguém aí? Aí eu fui lá na sala que tava a linha, que era da linha C, tentei forçar a porta estava trancada. Aí eu falei, não é nada. Aí eu sentei, continuei trabalhando, fazendo, né, todo o material publicitário. O telefone da linha C começou a tocar. Eu atendi, quando eu falei alô, alguém começou a falar comigo de uma forma esquisita, meio abafada, eu não conseguia entender o que a pessoa falava. Aí eu desliguei o telefone. A linha C começou a discar de novo, como se alguém estivesse dentro da empresa discando a linha C. Como se alguém estivesse em outro ponto ligando para a sua linha. Não, alguém estivesse usando aquela linha. Ou aquela linha tocava ou alguém estava discando por ela. Aí o Dalton ficou meio assustado, falou, cara, vamos tomar um café? Aí que eu tô meio assustado, eu falei, então vamos embora, né? Aí nós descemos, e tem a lanchonete Estadão aqui, e aí a gente tomou um lanche à noite, e nós voltamos. Quando nós voltamos, tudo normalizou. Passou um tempo, era umas 4 e alguma coisa, umas 5 horas da manhã, o telefone começou a discar de novo. Falei, é algum problema técnico,
ou alguma coisa, né? Aí eu fiz assim, quer dizer, porque na linha... Aí eu peguei o telefone, coloquei o telefone na minha orelha e apertava o botão. Porque na linha A, aí dava o sinal de livre. Né? Na linha B, normal. Na linha D, normal. Na linha C, que eu pulei a linha para testar. Na linha C, quando eu apertei a linha C, alguém fez assim... Como se tivesse de saco cheio. Sabe quando bufou? Só bufou dentro da minha orelha. Quando bufou, eu assustei e bati o telefone. O Dalton, que é enorme, ele começou a chorar. O que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu falei, cara, tem alguém bufando aqui. Aí o que aconteceu? A linha C começou a tocar de novo. Aí eu falei, quer saber? Vamos embora. Aí nós saímos e a minha irmã ia chegar às 7 horas da manhã, porque a gente tinha que entregar às 9 horas o material. E ela precisava dar uma revisada. Quando a gente saiu, ficamos esperando ela do lado de fora e ela chegou umas 7 horas, a gente ficou mais ou menos 1h30, fui esperando. Ela falou, o que foi que aconteceu, né? O que vocês estão aqui fora? Eu falei, Vânia, tem alguém de sacanagem dentro da empresa que a gente está assustando, porque tem alguém que se escondeu aí e está fazendo palhaçada. Ela falou, por quê? Eu falei, dá uma olhada naquela sala lá, você vai ver que tem alguém lá fechado, porque a porta está trancada. Ela falou, não está trancada. Ninguém tranca essa porta. Quando ela botou a mão na maçaneta, ela virou, a porta estava aberta. André, eu quase derrubei aquela porta com o ombro. Eu quase derrubei toda a divisória para poder abrir, para achar que tinha alguém lá. E a porta estava trancada. E eu forçava. Nada. Aí quer dizer, a hora que a minha irmã chega, minha irmã simplesmente vira a maçaneta e a porta abre. Não faz sentido. Complicado. Então, é por isso que eu falo que às vezes eu tô... Ele sabe, as pessoas que trabalham comigo sabem disso. De vez em quando eu vejo alguma coisa aqui dentro. Porque quando eu começo a falar, eles falam, eu estava sentindo alguma coisa, eu percebi alguma coisa. Parece que quando eu começo a ver, parece que a gente manifesta a energia, alguma coisa, não sei o que as pessoas começam a perceber também. Por exemplo, o dia que eu estava sentado ali, nas minhas costas, uma sombra passava de um lado para outro. Eu até achei engraçado. Eu até postei um dia no Facebook que eu estou sentado assim, e como o prédio é espelhado, durante o dia ninguém enxerga dentro, mas à noite bate a luz nossa no vidro e o vidro vira um espelho, reflete tudo que tem dentro. E eu tô aqui assim, ó, eu via só aquela mancha, aquela fumacinha. Você estava... Olhando pelo espelho. Uhum. Eu ficava parado olhando aquela fumacinha passando de um lado para o outro. Foi até engraçado. Assim. Essas visões, elas são nítidas. Não. Nítidas do que eu tô falando assim, não é que você consegue encontrar uma forma, mas você... É que assim, não, é disforme. Deixa eu só deixar claro que... Eu nunca tive experiências desse tipo, ou pelo menos eram tão pequenas e irrelevantes que as ignorei após a racionalização das mesmas. Vultos de canto de olho, o chamado do meu nome durante a madrugada, coisas desse sentido. Para um exercício de empatia, tento me colocar no lugar da Débora e do Marcelo, mas de nenhuma forma sei o que é realmente passar por esse tipo de história. É muito fácil julgar estando de fora da situação nesses casos. Se eu não os conhecesse, acusar mentiras nesses testemunhos seria fácil, como mesmo eles concordam. Eu, como uma pessoa normal, não falando que você é normal, mas assim, a minha percepção é que é o seguinte... Nos colocamos como normais por não ter esse tipo de experiência. Mas o que é ser normal? É perceber o mundo da forma como ele realmente é, diriam alguns. Muitas vezes quando acontece alguma coisa e eu questiono se eu tô vendo ou não, é essa coisa do vulto, mas que muitas vezes é pareidolia, do tipo, ver a cabeça de repente... Assim, às vezes é visão periférica. Que por exemplo, tem um armário, aí tem uma roupa ali pendurada no armário, aí eu vejo ela com a minha visão periférica, parece que uma pessoa vir, não. Aí eu vejo que é uma roupa ali toda... sim, não. Então, tipo assim... O que eu vejo movimento. Você vê claramente. Claramente. Não, mas não tem... Não vou te falar que é um homem, se é uma mulher. Normalmente quando eu vejo as sombras, não dá pra... eu não consigo definir se é homem ou se é mulher. É simplesmente é como se fosse uma sombra andando. Se formos por essa mesma lógica, não seriam nós os anormais? Afinal, se realmente existir uma fronteira que não enxergamos em toda a nossa vida, sendo ela corriqueira e natural, o diferente não seria nós que a nada vemos, ouvimos ou sentimos? Exatamente por achar que muitas coisas erradas acontecem com pessoas muito boas. Muitas coisas boas acontecem com muitas pessoas erradas. E eu não consigo entender como isso pode ser parte de um plano maior. Não faz o maior sentido pra mim. Então eu não consigo acreditar que exista Deus, necessariamente. Mas eu acredito, como ateia, que existam muito mais coisas do que a gente possa ver, sabe? Tipo, sei lá, tem gente que fala que
Existem animais que conseguem ver as ondas do micro-ondas e a gente não vê. Existem, tipo, o raio ultravioleta que a gente não vê, mas existe, sabe? Então eu penso mais por esse ângulo, assim. Pode ter muita coisa que a gente não faz ideia de que existe, que exista. Como é o que eu acho que tem, sabe? Eu acho que tem algumas pessoas que elas têm umas sensibilidades para algumas coisas a mais do que outras. Sim. E elas podem ver ou sentir ou acreditar que alguma coisa vai acontecer. E necessariamente isso significa que tem alguém lá em cima olhando por todo mundo. Ou não existe uma relação aí. Não vai existir. Tipo, acho que existe muita coisa. Eu acho que, sei lá, da mesma forma como deve existir fantasma de gato, fantasma de cachorro, fantasma de cervo, fantasma de árvore, sabe? Você já viu algum? Não, mas eu sempre odiei o quintal de uma tia minha. E depois eu descobri, depois de muitos anos, que ela enterrava os cachorros dela lá. Então... Era um cemitério canino, não? Era um cemitério canino ali. Não era um pet cemetery, entendi. Mas, tipo, nenhum cachorro voltou à vida esquisito. Mas, tipo, eu nunca gostei de ficar muito naquele quintal. E aí ela falava assim, então, mas é que eu coloco todos os meus cachorros aqui. Eu fiquei bem incomodada. E aí, tipo, eu falei assim, putz, acho que é por isso que eu não gosto, sabe? Mas, sei lá, eu acho que esse lance de... Eu acho que toda religião, ela tem que estar um pouco certa. Tipo, não tem nenhuma religião que tem que estar totalmente errada. Seria basicamente impossível. Eu só acho que esse lance de talvez reencarnação funcione, mas não no jeito que a gente pense, sabe? Tipo, sabe, você realmente reencarnar numa vaca seja possível. Sei lá. Eu não consigo dizer que toda religião tá errada, exatamente por não conseguir provar que elas estão certas ou erradas, sabe? Então, assim, o meu ponto de vista, eu não vou conseguir acreditar em nenhuma, enquanto eu não puder provar que todas as outras estão erradas. Então, eu acho que é por isso que eu não tenho nenhuma religião. Religião, não tenho crença. Não tenho crença em religião. Você é ateu? Não, eu sou agnóstico. É diferente. Interessante. Existe uma diferença. Eu sou... o ateu não acredita. Ponto. Não tem pra ele. Não tem pra ele. Eu quero acreditar. Entendeu? A Tatiana até brinca comigo e fala que eu sou o filho do Arquivo X, né? I want to believe. Mas é isso. Sim. Eu não consigo acreditar. Mas eu quero acreditar em alguma coisa. Por isso que talvez desde criança, a minha busca, eu já fui em várias religiões atrás para tentar acreditar em alguma coisa. Sim. E eu não consigo. Aprendi muita coisa coletando material para essa série, mas a principal delas é: experiências são importantes. Não importa o quão cético você seja, não importa o quão crédulo na sua crença. Experiências pessoais são únicas para cada indivíduo. E seja lá o que você acredite, eles ainda estarão por aí. Estiveram desde a aurora da humanidade e seguirão com a gente até o fim dos tempos. Como é que você seria se você não tivesse essas experiências? Se você escutasse isso de alguém e você não fosse? Jamais aqui acreditar. Jamais. É que assim, eu acho que eu não teria medo dessas histórias. Eu acho que eu não... Eu assistiria os filmes igual eu assisto os filmes de possessão, por exemplo. Eu tava conversando com uma amiga nossa, que é extremamente católica, eu falei pra ela, eu não vejo nenhum filme que tem fantasma. Mas filme que tem exorcismo, pra mim, não é tão ruim, assim. Porque não tem exorcismo em budista, sabe? Tipo, um demônio católico não aparece num budista. Um Exu não vai aparecer no evangélico, sabe? Embora a galera acredite nisso, mas não vai. Enfim, as religiões, elas não se cruzam desse jeito. Então, você precisa acreditar pra poder aparecer pra você. Então, como eu não acredito que exista um demônio, da mesma forma que eu não acredito que exista um Deus, jamais eu seria possível. Então, eu consigo assistir esses filmes e falo, isso daí pode ser uma esquizofrenia, talvez. Eu tento racionalizar desse jeito. Sim. Mas filme que tem fantasma, eu não assisto nem a pau. Filme que tem, sei lá, um boneco possuído, qualquer coisa do tipo, eu já não vou assistir mesmo. E eu tava conversando com essa minha amiga, ela falando exatamente o oposto. Que filme que tem possessão, ela não assiste de jeito nenhum, e filme que tem fantasma, ela assiste. E, então, tipo, eu acho que talvez eu conseguisse assistir qualquer filme de terror. Eu acho que talvez eu achasse essas histórias super legais, sabe? Sei lá, esse meu ex que gostava dessas histórias, eu contava pra ele achava sensacional, porque ele queria ver, ele queria sentir, ele queria ouvir. Eu jamais queira uma coisa dessa, porque é horrível. A gente não quer acreditar. Eu também não quero acreditar. Há um mês atrás, nessa casa nova, a Laila e a filha da Michelle, que tem 10 anos, estavam brincando no quarto, brincando. André, uma coisa me incomodou dentro do quarto. Eu falei, vocês param de correr, vocês não subam na cama. E aí eu tava na cozinha, tava de frente da porta. Antes de você continuar, por que você disse isso especificamente? Você tem consciência? Algumas vezes incomoda. Ok, cama, não subir... Não, uma coisa, eu tô aqui, pá!
Cara, eu não sei dizer. É como você ler um jornal. Putz, você bateu você vê lá uma palavra lá no jornal, sei lá, manchete. Você não precisa ler manchete. Você bateu o olho e você sabe que está escrito manchete. É isso. Mais ou menos isso. A gente tava conversando na cozinha, eu tava encostado na cozinha e a porta do quarto de frente. Eu fiquei vendo as meninas brincando e aquilo me incomodando, me consumindo. E eu falei, sai daí do quarto, para de brincar aí. E eu tô aqui, conversando, olhando pro quarto. Quando eu tô olhando pro quarto, eu vi a menina da Michelle na cama, as duas mãos. Empurrando ela. Aí eu quebrei o braço. Mas na hora eu vi. Cara, foi terrível. Eu vi duas mãos nas costas da menina, empurrando a menina de cima da cama. A menina voou. Eu não sei dizer pra você como que aconteceu. Ela voou. Eu só vi ela sendo empurrada assim, ó, e ela caiu com a mão assim. Quando ela caiu com a mão assim, ela quebrou os dois ossos do braço aqui. O rádio e a esqueci o nome desse outro osso. Os dois. Ela já começou a gritar. Eu olhei pra ela e falei assim, eu sabia, né? Eu sabia de que isso ia acontecer. Eu tinha visto. Eu tava pressentindo. E eu vi, mas eu não falei nada das mãos. Porque... Cara, não vamos falar que eu sou maluco, né? Eu não tinha falado na hora. Eu mesmo achei que eu fosse meio louco. Eu falei, não vou falar nada, porque pode ter sido impressão minha. Mas estava me incomodando tanto lá, que eu fiquei olhando, de repente... Cara, sabe quando você já viu alguém ser empurrado? Você só vê uma parte da mão assim? Sabe, você só vê uma mão. E a menina tava assim, ó, na cama, de repente ela voou assim, ó. Um estalão, porque quebrou o osso. Aí a gente corri com ela no hospital, a gente ficou até de madrugada com ela. Ela teve que fazer cirurgia para colocar o osso no lugar, tudo. E eu não falei pra ninguém que eu vi uma mão. A entidade já tinha falado pra Michelle. Pergunta pro rapaz quem foi que empurrou a menina. E aí a Michelle falou assim, o Exu e tal, pediu pra eu perguntar pra você qual era o nome da entidade que empurrou esqueci o nome da menina agora. A menina da cama. Aí eu falei, mas não, ninguém empurrou não. Ele falou assim, não. Ele falou que você viu e você sabe. Quer dizer, eu não tinha comunicado pra ninguém. Como que ele falou que eu sabia? Isso que eu falo, André, tem coisas no mundo que são muito estranhas, cara. Você pode não acreditar em nenhuma dessas histórias, mas eu tenho certeza que, se você escutou até aqui, provavelmente ficou com a pulga atrás da orelha. Mas se você é uma pessoa esperta, percebeu que a gente citou um nome logo agora nesse final de episódio: Michelle. A Débora e o Marcelo vão voltar em um próximo episódio, mas por enquanto, precisamos seguir adiante com as nossas histórias. Esse é o Criptologia, feito por mim, Andrei Fernandes. É um projeto que só é possível graças à colaboração dos nossos apoiadores. Faça parte você também. Entre no apoia.se/confidencial, veja a lista de metas e recompensas. Esse é um projeto do site mundofreak.com.br. Até a próxima semana.